A graça e paz de Deus estejam com todos. Mateus, capítulo 28, o versículo 18 a 20, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. A missão da igreja é para salvar as almas. No mundo, temos somente dois tipos de pessoas diante de Deus. Diante de Deus, temos as pessoas salvas e as pessoas não salvas. E as pessoas salvas entrarão no reino de Deus, e as pessoas não salvas entrarão no inferno. O que é mais importante na nossa vida é ser salvo. E biblicamente falando, os salvos são os vivos e os não salvos são os mortos. E assim como os mortos não podem trabalhar, os não salvos não podem trabalhar para o Senhor. Biblicamente falando, somente os salvos, os vivos, podem trabalhar para o Senhor. Deus salva os pecadores e os usa pela obra de Deus. E a obra de Deus é salvar pecadores e edificar a igreja. Honestamente falando, pastor não sabe exatamente quem entre nós é salvo e quem é não. Pastor ajuda as pessoas para que eles possam ter a certeza da salvação pela palavra e pelo aconselhamento. Então, quem sabe exatamente quem é salvo e quem é não? Sim, em primeiro lugar, Deus sabe. O Senhor Jesus sabe exatamente quem é salvo e quem é não. Em segundo lugar, aquele que foi salvo, ele mesmo sabe que ele é salvo, porque quando somos salvos, o Espírito Santo entra em nós e muda o nosso coração e a nossa vida. Efésios 4, o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, o versículo 11 e 12. E Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo, Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E pela obra de Deus, entre os salvos, Deus chama alguns. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo está falando que ele não se fez apóstolo por si mesmo, mas ele está falando que Deus o chamou para apóstolo. A bíblica liderança é baseada na chamada de Deus. Na Bíblia podemos ver que pela sua obra Deus chama as pessoas. Deus chamou Abraão como antepassado do povo de Israel. Deus chamou Samuel como o juiz do povo de Israel. Deus chamou Davi como o segundo rei de Israel. No Novo Testamento, Jesus chamou os pescadores da Galileia como os apóstolos. E a salvação também é uma chamada de Deus, porque pela sua palavra graciosa, misericordiosa e verdadeira, Deus chama os pecadores pela salvação. Pelo Evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo, Deus chama os pecadores e os salva. Por isso
Por isso que podemos entender a salvação como uma chamada de Deus. Depois de chamar os pecadores pela salvação, no tempo devido, entre os salvos, Deus chama alguns pela obra de Deus. Entre os salvos, no tempo devido, Deus chama alguns pelo serviço e ou liderança. Biblicamente falando, aquele que não tem a certeza da salvação não precisa trabalhar para o Senhor, porque aquele que não tem a certeza da salvação diante de Deus, ele ainda é um pecador que está indo para o inferno. E Deus não confia a sua obra para um pecador que está indo para o inferno. Biblicamente falando, aquele que não é salvo não pode trabalhar para o Senhor, nem precisa. Por isso, recomendo para vocês que, se você não tem a certeza da salvação, pessoalmente, por isso, aquele que não é salvo, não precisa trabalhar para o Senhor, nem precisa. A certeza da salvação é tão importante para os obreiros da igreja, porque, biblicamente falando, os não salvos são os cegos. Evangelho de Lucas 6, versículo 39, que diz: E dizia-lhes uma parábola: Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova. Os cegos são aqueles que têm deficiência visual, né? Os cegos não podem ver as coisas, e os cegos podem guiar outros? Não podem. E quando os cegos guiam outros, assim como Jesus falou, os dois caem na cova. A missão da igreja é para salvar os pecadores, os cegos. Mas se os obreiros não têm a certeza da salvação, eles mesmos são os cegos. Então, como eles poderiam guiar e ajudar outros para serem salvos? Não podem. E aí, ter a certeza da salvação é muito importante e essencial para os obreiros da igreja. E o obreiro que não tem a certeza da salvação é um cego. Por isso, ele não pode discernir quem foi salvo e quem não foi salvo. Ou ele fala que todo mundo que frequenta a igreja é salvo. Seria ótimo e muito bom quando todo mundo que frequenta a nossa igreja é salvo. É ótimo. Mas, na realidade, não todo mundo que frequenta a nossa igreja é salvo. Podemos dizer que todo mundo que frequenta a nossa igreja é salvo? Como é que podemos garantir disso? A salvação é algo individual e ela se mostra pela mudança da nossa vida. Ninguém pode garantir a salvação da outra. Cada um tem que ter a certeza da salvação, individualmente e pessoalmente. Os obreiros de Deus sempre têm que tomar cuidado da salvação das pessoas, se ele realmente é um salvo ou não. Porque a igreja de Deus existe neste mundo para salvar as almas. Hoje, como a primeira palavra para os obreiros da igreja, aprendemos sobre a chamada de Deus pela obra de Deus. E também aprendemos sobre a importância da certeza da salvação para os obreiros da igreja. A graça e paz de Deus estejam com todos.